Oi, nesse vídeo vamos falar do quiz Objeto Educacional da semana 5 da disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 1. Então, vamos aí ao quiz, que trata aí também do código que implementa uma calculadora simples. Então, vamos olhar aí para o código e o que ele faz. Primeiro, recebe aí os dois números, né, que vão ser usados para fazer aí a operação. Isso é uma calculadora simples, como a gente está vendo aí no print, ela vai servir para fazer soma, subtração, multiplicação ou divisão. E aí a gente vai, além de ler esses dois números, naturalmente a gente precisa ler aqui o sinal. Então, na hora de ter o sinal, a gente precisa fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nos números, precisa ser feito aqui no sinal. Então, a gente vai precisar aqui fazer a leitura do sinal, e como o sinal, nesse caso, ele vai ser uma string, porque esses caracteres aí de mais, multiplicação, subtração ou divisão vão ser interpretados com uma string, basta que a gente faça só o input, não é necessário aí usar o evol nesse caso. A gente usa o evol quando a gente quer avaliar a expressão, e aqui é uma tática, né, digamos, é um truque para converter o valor que está vindo do input como número, né? Mas o evol serve aí para avaliar a expressão e o sinal vai ser só uma string comum, né, assumindo que a pessoa vai digitar corretamente. Então, lendo ali o valor do sinal, então, como está aqui, por exemplo, no 1, né, não vamos converter ele de forma alguma para expressão ou para número, porque a gente quer só a string ali do que foi digitado. A gente fazendo a leitura, então, a gente vai olhar para se o sinal é um dos quatro possíveis, ou seja, se é uma soma, se é, aqui está faltando a subtração, né? Depois falta a multiplicação, e aí ele usa um elif ali, que veja, ele não compara sinal, ele vê se o número 2 é maior que 0, por quê? Porque o número 2, na verdade, ele não pode ser exatamente 0 para que a gente possa fazer a divisão. Na verdade, qualquer valor que for diferente de 0 permite que eu faça a divisão de número 1 por número 2, porque a gente sabe da matemática que divisão por 0 não existe, então não faz sentido dividir um número por 0. Então, por isso que em termos matemáticos, o denominador não pode ser 0. O numerador, esse cara aqui, ele pode. O denominador, não. Então, por isso ele faz essa verificação aqui, em vez de verificar se é divisão. Por que ele está fazendo isso e ele não faz sinal igual a barra? Porque está se assumindo aqui que se o sinal não é soma, não é subtração, não é multiplicação, só pode ser divisão, né? Então, está se assumindo aqui que a pessoa não vai digitar nenhum valor errado. E aí, o que vai acontecer? Tem esse elif que vê se vai fazer a divisão, se o número é maior, se o número 2, né, o denominador é maior que 0. E aí a gente tem um else, por quê? Porque se eu chegar nesse else, quer dizer que não era soma, não era subtração, não era multiplicação, não é uma divisão possível. Então, se eu caio no else, a única coisa que me sobrou é o número 2 não é maior que 0, ou seja, ele é menor ou igual a 0. E aí, nesse caso, o programa vai dizer que não é possível dividir, como a gente está vendo aqui. Na verdade, só não é possível dividir quando o número 2 for exatamente igual a 0, né? Se for exatamente igual a 0, não dá para dividir, mas qualquer coisa que seja diferente disso, tanto para cima quanto para baixo, permite a gente fazer a divisão sim. Mas, de qualquer forma, aqui o programa optou por falar que, caso esse número seja menor ou igual que 0, a divisão não vai ser efetuada. E aí, é claro, só falta aqui o 2, né? A gente vê aqui por padrão, se a gente já testou mais, testou a multiplicação e toda essa parte cuida da divisão, é claro que aqui está faltando lidar com a subtração.
Portanto, aqui é essa parte, aqui o 2 que completa essa segunda lacuna. Bom, então ficamos com a alternativa A como a correta. Então, de novo, no 1 ali, faltou fazer a entrada, o input do operador de sinal. E aí a gente só precisa de fazer input, não precisa de evol, pelo que eu já expliquei. Depois no 2 a gente vê que o que está faltando ali para as 4 operações é a operação de subtração, então só falta ali comparar para ver se o sinal que foi lido é o operador de subtração. E aí na 3, como a gente viu, é o caso do else para verificar aí se não está sendo feita uma divisão por zero. Finalizamos por aqui então. Espero que você tenha entendido e até mais.